Toda grande história de amor tem seu início em algo simples: um olhar, um sorriso, uma conexão inesperada. Porém, o que realmente determina o rumo dessa história vai muito além desses primeiros momentos. A forma como você gerencia essa conexão inicial pode transformá-la em algo passageiro ou em uma obsessão genuína. E é sobre isso que vamos conversar hoje, sob a ótica do estoicismo. Não para manipular destrutivamente, mas para compreender os mecanismos emocionais que nos governam. Existe uma linha tênue entre persuasão e manipulação. Quando falamos de persuasão, nos referimos à arte de convencer alguém de forma ética, apresentando argumentos sólidos que levam a pessoa a tomar uma decisão consciente. Já a manipulação busca criar um vício emocional, onde o alvo passa a desejar sua presença e atenção de maneira quase irracional. É como a diferença entre oferecer água a alguém com sede e criar deliberadamente essa sede para depois oferecer a água. A ciência já comprovou que o cérebro humano pode se viciar em emoções intensas, sejam elas positivas ou negativas. Pense nos jogos de azar. Pessoas gastam fortunas em busca daquela descarga de dopamina que vem com cada vitória. O curioso é que mesmo as derrotas mantêm esse ciclo ativo, criando um estado de tensão e esperança que alimenta o vício. Nosso cérebro não distingue necessariamente entre o que nos faz bem e o que apenas nos estimula fortemente. Em um estudo conduzido pela Universidade de Stanford, pesquisadores descobriram que o cérebro responde de maneira muito similar ao receber uma mensagem da pessoa amada e ao consumir substâncias que causam dependência. Os mesmos circuitos neurais são ativados, criando padrões comportamentais idênticos aos observados em dependentes químicos. Isso explica por que, muitas vezes, pessoas inteligentes e racionais acabam presas em relacionamentos claramente prejudiciais. Não é uma questão de inteligência, mas de bioquímica cerebral. O estoicismo, filosofia desenvolvida na Grécia Antiga, nos ensina que a verdadeira felicidade reside no equilíbrio emocional. Para os estoicos, as emoções extremas, tanto a euforia quanto o desespero, são igualmente prejudiciais, pois nos afastam da racionalidade. Nesse contexto, criar uma obsessão em alguém é, paradoxalmente, criar um desequilíbrio que poderá ser destrutivo para ambas as partes envolvidas. Perceba como isso se aplica aos relacionamentos modernos. Quando você conhece alguém que mantém um estado emocional constante, sem grandes altos ou baixos, como você se sente? Provavelmente confortável, mas não necessariamente estimulado. Agora, pense em alguém que te leva de momentos de êxtase a períodos de incerteza. Essa montanha-russa emocional cria um estado de alerta constante, mantendo seu cérebro focado nessa pessoa de maneira quase obsessiva. É exatamente esse o mecanismo que algumas pessoas utilizam para criar dependência emocional. Alternar entre momentos de carinho extremo e períodos de indiferença gera picos emocionais que levam o cérebro a desejar cada vez mais aquela sensação positiva, mesmo que para isso tenha que suportar momentos negativos. É como um jogador que aguenta várias derrotas consecutivas pela esperança de uma única grande vitória. Um exemplo clássico é o homem que, após um encontro maravilhoso, simplesmente desaparece por alguns dias. A mulher, que experimentou emoções intensas durante o encontro, passa a pensar constantemente nele, tentando entender o que aconteceu. Quando ele finalmente retorna, a sensação de alívio é tão grande que cria uma associação neurológica poderosa. Esse ciclo, repetido algumas vezes, pode transformar um interesse casual em uma dependência emocional real. No entanto, é fundamental entender que essas técnicas, embora eficazes no curto prazo, tendem a criar relacionamentos instáveis e tóxicos. Lembro-me de um amigo que aplicava esses métodos constantemente. No início, ele tinha as mulheres completamente apaixonadas por ele, mas com o tempo, essas relações se deterioravam, transformando-se em ciclos de brigas, reconciliações dramáticas e, eventualmente, términos traumáticos. Hoje, anos depois,
Ele confessa que esses relacionamentos deixaram cicatrizes emocionais profundas nele também. Os estoicos nos ensinam que não devemos buscar controlar os outros, mas sim a nós mesmos. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Perceba isso, e encontrará força. Quando tentamos manipular as emoções alheias, perdemos o controle sobre nossas próprias emoções, tornando-nos também dependentes desse ciclo tóxico. Se analisarmos sob a perspectiva neurológica, criar uma obsessão em alguém significa estimular constantemente seu sistema de recompensa cerebral. Esse sistema, responsável pela sensação de prazer, é ativado quando alternamos entre dar atenção e ignorar a pessoa. A inconsistência cria uma resposta neurológica chamada reforço intermitente. O mesmo mecanismo usado em caça-níqueis para manter os jogadores apostando. Em experimentos com ratos, os cientistas descobriram que quando a recompensa, comida, era dada de forma previsível, os animais respondiam de maneira calma e controlada. Porém, quando a recompensa era imprevisível, os ratos demonstravam sinais de ansiedade e obsessão, chegando a ignorar suas necessidades básicas para se manterem próximos à fonte potencial de recompensa. O mesmo acontece conosco. A previsibilidade traz conforto, mas a imprevisibilidade cria obsessão. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que relacionamentos onde um dos parceiros é emocionalmente inconsistente têm 70% mais chances de desenvolver padrões de dependência afetiva. O mais surpreendente é que essa dependência afeta não apenas quem é manipulado, mas também quem manipula, criando um ciclo onde ambos ficam presos em uma dinâmica insalubre. Isso explica por que tantos homens que utilizam técnicas de manipulação acabam, ironicamente, tornando-se obsessivos com relação às mulheres que conseguiram conquistar dessa forma. A sensação de controle sobre as emoções alheias é, em si mesma, viciante. É como um jogo onde, ao vencer, você se torna ainda mais determinado a continuar jogando. Vamos analisar algumas técnicas específicas que criam essa dependência emocional e entender por que elas funcionam no curto prazo, mas falham miseravelmente com o tempo. A primeira é o que os psicólogos chamam de amor bombardeado, seguido de afastamento. Você demonstra um interesse intenso inicialmente, mensagens constantes, elogios frequentes, atenção total. Isso cria uma expectativa e um padrão. Quando, subitamente, você se afasta, a ausência desses estímulos gera uma sensação de perda e ansiedade que faz a pessoa pensar constantemente em você. Uma segunda técnica é a validação seletiva. Você elogia e valoriza apenas certos comportamentos, ignorando ou até criticando outros. Isso cria um condicionamento onde a pessoa passa a modificar seu comportamento para obter sua aprovação, tornando-se cada vez mais dependente dessa validação externa. A terceira envolve criar mistério e imprevisibilidade. Você compartilha informações pessoais de forma lenta e calculada, mantendo sempre um ar de mistério. Isso faz com que a pessoa fique constantemente tentando resolver o quebra-cabeça que você representa, mantendo-a mentalmente envolvida mesmo quando você não está presente. Um cliente que atendi certa vez utilizava essas técnicas com frequência. Ele me contou sobre uma mulher que havia conhecido em um evento social. Nos primeiros dias, ele foi extremamente presente. Ligações longas, mensagens constantes, encontros memoráveis. Depois de 2 semanas, subitamente começou a demorar horas para responder mensagens e cancelou 2 encontros consecutivos. Quando finalmente se encontraram novamente, ela estava visivelmente ansiosa e muito mais investida emocionalmente do que antes. Funcionou perfeitamente. Ele me disse com um sorriso. 3 meses depois, ele retornou à minha sala, mas desta vez sem sorrisos. O relacionamento havia se tornado um campo de batalha emocional. Ela oscilava entre momentos de dependência extrema e episódios de desconfiança e insegurança. Ele, por sua vez, estava exausto de manter a fachada de imprevisibilidade e havia, ironicamente, desenvolvido um medo constante de perdê-la.
Este caso ilustra perfeitamente o que os estoicos nos alertam. Quando manipulamos emoções, perdemos nossa própria tranquilidade. Epicteto, outro grande filósofo estoico, dizia: quem deseja ter tranquilidade não deve agitar o copo dos outros. A manipulação emocional é exatamente isso: agitar o copo alheio, esperando que o seu permaneça calmo. Uma impossibilidade prática. Para o estoicismo, a verdadeira conexão entre duas pessoas não deveria ser baseada em dependência, mas em escolha consciente. Quando você cria um vínculo baseado em manipulação, está construindo sobre areia movediça. Com o tempo, a estrutura inevitavelmente afunda. Pesquisas em psicologia de relacionamentos mostram que casais que relatam maior satisfação a longo prazo são aqueles que mantêm uma comunicação clara e consistente. A previsibilidade emocional, longe de ser entediante, cria um espaço seguro onde o amor genuíno pode florescer. O mistério e a imprevisibilidade podem ser excitantes inicialmente, mas raramente sustentam uma relação saudável por muito tempo. Há uma diferença crucial entre despertar interesse genuíno e criar obsessão. O interesse genuíno surge quando você se apresenta autenticamente, compartilhando seus valores e permitindo que a outra pessoa o conheça verdadeiramente. Já a obsessão surge da manipulação e do controle, criando uma imagem idealizada que inevitavelmente se desmantelará com o tempo. Lembro-me de observar 2 tipos de homens em minha vida. O primeiro tipo era especialista em técnicas de conquista. Sabia exatamente quando ligar, quando se afastar, quais botões emocionais pressionar. Ele tinha sucesso, imediato, conquistando mulheres rapidamente. O segundo tipo era autêntico, inconscientemente inconsistente, às vezes desajeitado, mas sempre genuíno em suas intenções e expressões. O primeiro acumulava relacionamentos intensos, mas breves. O segundo demorava mais para estabelecer conexões, mas quando o fazia, estas duravam e cresciam com o tempo. Um experimento conduzido na Universidade de Toronto acompanhou 100 casais ao longo de 5 anos. Inicialmente, os casais onde um dos parceiros utilizava técnicas de manipulação emocional relatavam maior intensidade afetiva e satisfação. No entanto, após 3 anos, 78% desses relacionamentos haviam terminado, comparado a apenas 32% dos relacionamentos baseados em autenticidade e comunicação consistente. A neurociência nos ajuda a entender esse fenômeno. Relacionamentos baseados em manipulação ativam principalmente o sistema de recompensa do cérebro, associado a prazeres intensos, mas passageiros. Já relacionamentos autênticos ativam também o sistema de oxitocina, associado a vínculos duradouros e sensação de segurança. É a diferença entre um pico de açúcar no sangue e uma refeição nutritiva completa. O estoicismo, em sua sabedoria milenar, já compreendia essa distinção. Sêneca, outro grande nome desta filosofia, afirmava: nenhuma pessoa pode usar uma máscara por muito tempo. A falsidade logo cede lugar à verdade. Quando você cria uma obsessão através de técnicas manipulativas, está essencialmente colocando uma máscara que, eventualmente, cairá. Isto não significa que você deva ser completamente passivo em seus relacionamentos. Pelo contrário, o estoicismo incentiva a ação deliberada e consciente. A questão central é a intenção por trás de suas ações. Você age para construir algo genuíno ou apenas para satisfazer seu ego e necessidade de controle? Vamos examinar uma abordagem mais saudável, inspirada nos princípios estoicos. Em vez de criar picos emocionais através de manipulação, foque em construir uma presença consistente que agregue valor real à vida da pessoa. Seja imprevisível não por estratégia, mas por autenticidade. Surpreenda-a não por cálculo, mas por criatividade natural. Um cliente implementou essa mudança em sua vida amorosa com resultados surpreendentes. Em vez de usar a técnica de afastamento para gerar ansiedade, ele começou a ser consistente em sua comunicação, mas imprevisível em suas ações, planejando encontros criativos, compartilhando pensamentos profundos, demonstrando vulnerabilidade autêntica.
O resultado foi uma conexão muito mais profunda e mutuamente satisfatória do que qualquer uma que ele havia experimentado usando técnicas manipulativas. Pela primeira vez, sinto que posso ser eu mesmo e ainda assim ser desejado. Ele me disse: é libertador não precisar calcular cada movimento como se estivesse jogando xadrez. Esta é a verdadeira lição do estoicismo para relacionamentos. A autenticidade não apenas liberta a outra pessoa da manipulação, mas também liberta você da exaustiva tarefa de manter fachadas e estratégias. Como dizia Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Parafraseando, a melhor conexão é não tratar a pessoa amada como um objetivo a ser conquistado, mas como um ser humano a ser conhecido e apreciado. Pesquisas em psicologia positiva demonstram que relacionamentos onde ambos os parceiros praticam autorrevelação genuína, compartilhando medos, esperanças, valores e vulnerabilidades, tendem a desenvolver níveis mais profundos de intimidade e satisfação a longo prazo. Essa autorrevelação cria um vínculo baseado no conhecimento real, não em projeções ou fantasias. Existe, contudo, uma razão pela qual as técnicas de manipulação emocional são tão populares. Elas funcionam no curto prazo. Quando você alterna entre dar atenção e se afastar, cria um padrão de reforço intermitente que é extremamente eficaz em gerar apego. O problema é que esse apego vem acompanhado de ansiedade, insegurança e, eventualmente, ressentimento. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology analisou os padrões de apego em relacionamentos românticos. Os pesquisadores descobriram que pessoas submetidas a padrões de reforço intermitente desenvolviam um apego ansioso, caracterizado por medo de abandono e necessidade constante de reasseguramento. Esse tipo de apego, embora intenso, está associado a maiores níveis de sofrimento psicológico e instabilidade relacional. Na prática, isso significa que manipular emoções para criar obsessão invariavelmente leva a um relacionamento onde ambas as partes sofrem. A pessoa manipulada desenvolve padrões ansiosos de apego, enquanto o manipulador se torna prisioneiro de sua própria estratégia, incapaz de relaxar e ser autêntico. Observe como isso contrasta com a visão estoica de relacionamentos. Para os estoicos, o objetivo não é controlar o outro, mas desenvolver virtude e tranquilidade interior independentemente de circunstâncias externas. Quando você busca deliberadamente criar obsessão em alguém, está essencialmente atrelando sua tranquilidade ao comportamento dessa pessoa, o oposto do que o estoicismo recomenda. Epicteto ensina: não busque que os acontecimentos aconteçam como você quer, mas queira que aconteçam como acontecem, e sua vida terá um curso tranquilo. Aplicado aos relacionamentos, isso significa aceitar a outra pessoa como ela é, não tentar moldá-la para satisfazer suas necessidades emocionais ou validar seu ego. É importante ressaltar que existem formas éticas e saudáveis de despertar e manter o interesse romântico. Estudos em psicologia evolutiva mostram que certas qualidades naturalmente atraem e mantêm o interesse: competência demonstrável em áreas valorizadas, capacidade de comunicação empática, consistência entre palavras e ações e a demonstração de qualidades como lealdade e confiabilidade. A diferença fundamental está na intenção e na autenticidade. Quando você desenvolve genuinamente estas qualidades, não como táticas para manipulação, mas como expressão autêntica de seu caráter, o interesse que desperta tende a ser mais saudável e sustentável. Não é uma obsessão baseada em insegurança, mas uma atração baseada em admiração real. Um experimento conduzido por psicólogos da Universidade da Califórnia pediu para participantes interagirem com potenciais parceiros românticos em 2 condições. Na primeira, deveriam seguir estratégias predefinidas para criar atração. Na segunda, deveriam ser autênticos e presentes.
Os resultados mostraram que, embora as estratégias calculadas gerassem maior atração inicial, as interações autênticas levavam a maior desejo de continuar conhecendo a pessoa e níveis mais elevados de compatibilidade percebida. Isso nos leva de volta à sabedoria estoica. O verdadeiro valor não está em técnicas externas, mas no cultivo de um caráter virtuoso. Como dizia Sêneca, se quiser ser amado, ame. Não há estratégia mais poderosa para criar conexão genuína do que desenvolver a capacidade de ver, apreciar e valorizar o outro em sua totalidade. Talvez você esteja pensando, mas e quanto ao desafio? Não é verdade que as pessoas apreciam mais o que conquistam com dificuldade? Existe mérito nesse pensamento, mas há uma diferença crucial entre ser um desafio autêntico e criar dificuldades artificiais. Ser um desafio autêntico significa ter padrões elevados, valores claros e um senso de propósito que transcende qualquer relacionamento. Você não está disponível a todo momento porque tem uma vida rica e significativa. Você não aceita menos do que merece porque tem autoestima sólida. Isso naturalmente cria um tipo saudável de desafio que atrai pessoas que realmente valorizam quem você é. Criar dificuldades artificiais, por outro lado, envolve jogos emocionais e manipulação calculada. É fingir desinteresse quando estás interessado, criar ciúmes deliberadamente ou alternar entre extrema disponibilidade e completo desaparecimento sem razão real para isso. Esses comportamentos podem criar obsessão, mas também instabilidade e sofrimento. Um cliente que atendia era mestre nessas táticas artificiais. Ele cronometrava respostas de mensagens, calculava quantos dias deveria esperar antes de fazer contato após um encontro e deliberadamente mencionava outras mulheres para criar ciúmes. Funcionava como um relógio. As mulheres ficavam obcecadas por ele, mas ele vinha à terapia semana após semana, sentindo-se vazio e incapaz de formar conexões genuínas. Elas não estão apaixonadas por mim, ele finalmente percebeu. Estão viciadas em um personagem que criei. Essa realização é profundamente alinhada com o pensamento estoico. Como observou Marco Aurélio, vives uma vida de falsas aparências. Nunca fará a felicidade que pretendes. Quando criamos uma persona para manipular emoções alheias, também nos distanciamos da possibilidade de sermos verdadeiramente conhecidos e amados. Vamos examinar o impacto neurológico dessas duas abordagens. Relacionamentos baseados em manipulação e obsessão ativam principalmente os circuitos de dopamina no cérebro, os mesmos associados a vícios. Esses circuitos proporcionam prazer, intenso mas momentâneo, exigindo doses cada vez maiores do estímulo para manter o mesmo nível de resposta. É por isso que relacionamentos manipulativos tendem à escalação dramática com o tempo. A mesma tática que funcionava antes precisa ser intensificada para conseguir o mesmo efeito. Em contraste, relacionamentos baseados em autenticidade e conexão real ativam não apenas os circuitos de dopamina, mas também os sistemas de serotonina e oxitocina. Esses neurotransmissores estão associados a sensações de bem-estar, segurança e vínculo duradouro. Em vez de picos dramáticos seguidos de quedas profundas, criam uma sensação sustentada de satisfação e contentamento. Um estudo de neuroimagem comparou os cérebros de pessoas em diferentes tipos de relacionamentos românticos. Aqueles em relacionamentos caracterizados por altos e baixos, emocionais mostravam padrões de ativação cerebral semelhantes aos observados em jogadores compulsivos. Já aqueles em relacionamentos estáveis e seguros apresentavam padrões de ativação associados a maior bem-estar psicológico e resiliência emocional. A filosofia estoica nos oferece uma perspectiva valiosa sobre essa questão. Para os estoicos, a virtude, definida como viver de acordo com a natureza e a razão, é o único bem verdadeiro. Aplicado aos relacionamentos, isso significa que a forma como você se relaciona é mais importante que os resultados específicos que obtém. Manipular alguém para obter obsessão é desvirtuar a natureza dos relacionamentos humanos, que deveriam ser baseados em escolha mútua e respeito. Como Epicteto ensinou,
Lembra-te que és um ator numa peça, curta ou longa, onde o autor quis que representasses. Nos relacionamentos, podemos escolher representar o papel de manipulador, buscando controle e validação, ou o papel de um ser humano autêntico, buscando conexão genuína e crescimento mútuo. A obsessão, quando analisada profundamente, revela-se como uma forma distorcida de conexão. A pessoa obcecada não está realmente vendo e apreciando o outro em sua totalidade, mas projetando fantasias, medos e necessidades não atendidas. Da mesma forma, quem busca criar obsessão em outros, frequentemente, está buscando preencher um vazio interno através de validação externa e controle. Este é precisamente o tipo de apego que o estoicismo nos ensina a evitar. Como Sêneca escreveu, é melhor conquistar nossos próprios corações que conquistar cidades. A verdadeira conquista não está em criar dependência emocional em outros, mas em desenvolver domínio sobre nossas próprias necessidades de validação e controle. Então, como podemos aplicar esses princípios na prática? Como podemos despertar interesse genuíno sem recorrer à manipulação? Primeiro, desenvolva autenticidade. Isso significa conhecer seus próprios valores, limitações e qualidades e expressá-los consistentemente. Autenticidade cria confiança, e confiança é a base de qualquer conexão significativa. Segundo, cultive presença. Quando está com alguém, esteja realmente presente, escutando ativamente, respondendo genuinamente, observando sem julgar. A presença plena é cada vez mais rara em nosso mundo distraído, tornando-se uma qualidade incrivelmente magnética. Terceiro, pratique vulnerabilidade seletiva. Compartilhar medos, esperanças e experiências pessoais cria intimidade real. A vulnerabilidade não é fraqueza. É a demonstração mais clara de coragem e autenticidade. Quarto, mantenha consistência entre palavras e ações. Como ensina o estoicismo, seu caráter se revela não pelo que você diz, mas pelo que você faz consistentemente. Essa congruência inspira confiança e respeito duradouros. Quinto, tenha uma vida com propósito independente de relacionamentos. Paradoxalmente, quanto menos você necessita de um relacionamento para se sentir completo, mais atraente se torna como parceiro. Pessoas com propósito claro naturalmente atraem aqueles que ressoam com seus valores e direção. Um cliente implementou esses princípios após anos de relacionamentos manipulativos. Inicialmente, ele estava cético, acostumado a resultados rápidos através de técnicas calculadas, temia que a autenticidade o tornasse aborrecido ou muito acessível. O que ele descobriu foi precisamente o oposto. Pela primeira vez, as mulheres estão interessadas em mim, não na performance que apresento, ele relatou. É uma sensação completamente diferente, menos dramática inicialmente, mas infinitamente mais satisfatória com o tempo. Estudos em psicologia de relacionamentos confirmam essa experiência. Relacionamentos baseados em autenticidade podem levar mais tempo para desenvolver intensidade emocional, mas tendem a criar conexões mais profundas e resilientes ao longo do tempo. É a diferença entre construir sobre rocha ou sobre areia. O estoicismo nos ensina que a verdadeira tranquilidade vem não de controlar o mundo externo, mas de alinhar nossas expectativas e ações com a natureza das coisas. Nos relacionamentos, isso significa aceitar que não podemos controlar como os outros se sentem, apenas como nos apresentamos ao mundo. Quando focamos em ser autênticos, consistentes e presentes, libertamos tanto o outro quanto a nós mesmos do ciclo tóxico da manipulação emocional. Como observou Marco Aurélio, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Da mesma forma, a qualidade de seus relacionamentos depende da pureza de suas intenções e da autenticidade de suas ações. Esta é a verdadeira lição que o estoicismo nos oferece sobre relacionamentos. Não busque criar obsessão, busque criar conexão. Não tente manipular emoções, cultive virtude e presença. Não veja o outro como um objeto a ser conquistado, mas como um ser humano complexo a ser descoberto e apreciado. No final,
As técnicas de manipulação podem dar-lhe momentos de validação e controle, mas apenas a autenticidade pode oferecer-lhe a experiência de ser verdadeiramente conhecido e amado. Lembre-se, o objetivo não é fazer uma mulher se obcecar por você. O objetivo é tornar-se alguém por quem vale a pena se apaixonar, não por suas estratégias ou técnicas, mas pela substância de seu caráter e a autenticidade de sua presença. E esta, talvez, seja a lição mais profunda que o estoicismo tem a nos oferecer sobre o amor e os relacionamentos. O caminho para uma conexão genuína começa não com estratégias para manipular o outro, mas com o compromisso contínuo de cultivar o melhor de si mesmo. Ao final, não são os jogos emocionais que sustentam relacionamentos significativos, mas a disposição para mostrar-se como realmente é e ver o outro em sua totalidade. Como Sêneca sabiamente observou, os maiores bens são produzidos com trabalho e cuidado. Não há atalhos para conexões autênticas e duradouras. A próxima vez que sentir a tentação de recorrer à manipulação emocional para criar interesse, lembre-se, a obsessão pode parecer amor, mas é apenas sua sombra distorcida. O amor real floresce na luz da autenticidade, não nas sombras da manipulação. Cultive a virtude, pratique a autenticidade e permita que as conexões em sua vida se desenvolvam naturalmente, baseadas não em estratégias ou técnicas, mas na verdadeira apreciação mútua. Esta é a sabedoria que o estoicismo nos oferece, não apenas para relacionamentos amorosos, mas para todas as conexões humanas que dão sentido e profundidade à nossa existência. Veja seus relacionamentos como oportunidades não para controle ou validação, mas para crescimento e expressão autêntica. Nessa mudança de perspectiva, reside a verdadeira sabedoria estoica e o caminho para conexões que não apenas satisfazem momentaneamente, mas que verdadeiramente enriquecem sua vida.